Bom dia, bom dia, bom dia, paz seja contigo. Estamos aqui para mais um momento, para mais esse instante, para mais um devocional, a qual eu espero que Deus ele venha mais uma vez falar ao seu coração através de mim. Estamos aqui com a graça, com a permissão, com a bondade, com a vontade também do nosso Deus, né? Porque o devocional eu não gravo quando eu acho que tem que ser, não. Eu espero Deus me dar uma palavra, Deus me dar uma direção, Deus me dar uma orientação para então eu poder estar seguindo. Porque fazer as coisas debaixo da orientação de Deus é muito melhor do que fazer por sua livre e espontânea vontade. Fazer as coisas com a direção dada por Deus dá muito mais certo do que eu simplesmente chegar e fazer porque eu acho que tem que ser feito, ou porque eu acho que deva ser gravado, ou eu acho porque deva ser pregado. A Bíblia é bem clara, negue-se a si mesmo, diariamente, tome sobre si a sua cruz e siga. Então, eu tenho que fazer morrer os meus desejos, as minhas vontades, aquilo que eu acho que deve ser feito, aquilo que eu acho que deve ser falado, e buscar em Deus a direção a qual Ele tem para a minha vida e buscar em Deus aquilo que Ele tem a falar com você através de mim. Estamos aqui para mais esse devocional. Eu fico feliz por estar sendo essa voz a qual Deus tem falado com você. A palavra a qual Deus colocou hoje no meu coração, ela se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3. Diz assim a palavra: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Nós estaremos fazendo a leitura desse texto em duas traduções diferentes, porque tem uma outra tradução que fica mais fácil o entendimento. E essa outra tradução nos ensina: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Eu estava aqui em casa, pensando, Deus, precisamos gravar o devocional, precisamos falar da tua palavra. Quando essa palavra ela veio a mim. E eu falo de mim porque eu tenho planos, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho ideais. E assim como eu imagino que você também tem sonhos, você também tem planos, você também tem projetos e você também tem ideais. E o que todo mundo quer é que seus planos, seus sonhos, seus projetos e seus ideais deem certos, correto? Todo mundo que começa um negócio, não imagina que ele possa dar errado. Ou imagina que possa dar errado, mas espera que ele não dê errado. Você, quando começa a fazer uma faculdade, você espera concluí-la. Você não pretende ficar pela metade. Você, quando começa um emprego, um trabalho, você não pretende ficar ali só até a metade do dia. Eu imagino que você pretende concluir aquele dia, concluir o dia seguinte. Eu imagino que você deseja se consolidar naquela empresa. Então, quando a Bíblia diz, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, quando a Bíblia diz, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo, eu imagino que você, quando começa algo, eu, quando começo algo, não desejamos que aquilo se frustre, não desejamos que aquilo dê errado, porque ninguém deseja para si algo ruim. Eu não acordo e falo, hoje está um excelente dia para que aconteça um acidente comigo. Hoje está um excelente dia para que o plano a qual eu tracei não dê certo. Hoje está um excelente dia para que eu fique doente. Ninguém deseja isso para si. Todo mundo deseja para si coisas boas. Você acorda, imagina e deseja para si que o seu dia seja abençoado, que o seu dia seja próspero, que o seu dia seja cheio de paz, de graça, de bondade. Eu imagino que você deseja isso para você. E assim como eu também imagino que os planos, os sonhos, os projetos e os ideais que você tem, eu imagino que você queira que eles deem certo. Todos nós somos assim, todo ser humano é assim. Ninguém quer perder. Mas a Bíblia ela também nos dá algo muito interessante, ela nos diz aqui algo muito interessante. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O que eu aprendo disso? E tem outras traduções que vai dizer o seguinte: os seus planos, os seus projetos, os seus ideais, entrega a Ele, confia Ele nas mãos de Deus e eles darão certo. É por isso que eu procurei outras traduções, porque outras traduções fica muito melhor, muito mais fácil de entendermos.
Então vamos procurar fazer um desenvolvimento aqui agora desse texto, para que espero que você venha ter uma melhor compreensão. Eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos, eu tenho os meus ideais para o futuro, assim como eu imagino que você também tem. E por muitas das vezes nós pedimos para que Deus os abençoe. Fazemos como que diz aqui a palavra: peça a Deus que abençoe os seus planos. Mas já reparou que às vezes você ora, você pede, você vai atrás, você corre, você se esforça, você se empenha e algumas coisas não dão certo? Já parou para ver que, às vezes aquilo que eu desejo dá certo para o outro, mas para mim não dá. Talvez aquilo que você tanto deseja dá certo para o outro, mas para você não. Já parou para observar isso? E a palavra de Deus, ela deixa claro: peça a Deus que abençoe os seus planos. Poxa, Senhor, eu orei, eu entreguei o meu plano nas mãos do Senhor, eu entreguei o meu projeto nas mãos do Senhor, e ele não tem dado certo. E a tua palavra diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Irmãos, precisamos entender o seguinte: a palavra, ela não mentiu. Quando você tem um sonho, quando você tem um plano, quando você tem um projeto, quando você tem um ideal, quando você tem algo e você entrega aquilo na mão de Deus, é certo de que Deus vai abençoar o plano a seu favor. Só que o que eu e você precisamos entender é o seguinte: é que não é no tempo a qual nós queremos. Vamos ver se nós conseguimos chegar aqui a uma conclusão e entendimento. A minha Bíblia, ela está aqui. Eu fechei ela. Pronto, a partir de hoje, essa Bíblia, ela não é mais minha, ela é sua. Ela pertence a você. O celular a qual eu estou gravando esse devocional, ele não pertence mais a mim. Eu vou dar ele para você. Eu tenho algum direito sobre ele? Eu tenho algum direito sobre o celular e sobre a Bíblia, a qual eu acabei de presentear ela para você? Eu tenho algum direito sobre a Bíblia e o telefone, a qual eu acabei de dar para você? Sim ou não? Não. A partir do momento em que eu pego algo que é meu, que está no meu coração, entrego ele nas suas mãos e falo: é seu, faça como você quer, eu não tenho mais direito algum sobre aquilo. Você está conseguindo entender? E no momento em que a palavra diz: confia ao Senhor as tuas obras, ou seja, confia ao Senhor os teus planos, a palavra confiar significa acreditar, dar crédito, esperar. É por isso que nós fizemos a leitura de duas traduções, porque nós iremos fazer essa junção dessas duas traduções para que venhamos a ter uma melhor compreensão daquilo que Deus tem para falar comigo e com você nessa manhã. Então, quando a palavra diz: confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor os teus planos, entrega para Deus os teus planos, confiar é acreditar, dar crédito, esperar. Confiar é não ter pressa, certo? Confiar significa entregar para alguém a responsabilidade de um trabalho, entregar para alguém uma missão, entregar para alguém um plano, entregar para alguém um projeto. Então a palavra está dizendo: confia. Confiar significa entregar, esperar, passar adiante. Ou seja, então quando aqui diz confia ao Senhor, está dizendo entrega ao Senhor. O que está nas suas mãos, no seu coração, entrega nas mãos do Senhor. Não é nas mãos do William, não é nas mãos do meu pastor, não é nas mãos do líder do diaconato, não é nas mãos do líder do grupo de homens, de mulheres, não. Não é você entregar ao seu vizinho, não é você entregar ao seu professor, não. É os seus planos, os seus projetos, os seus ideais. Entrega ele para Deus. O que é entregar? Passar adiante. Está nas suas mãos. Como eu citei o exemplo do celular. Se eu dou ele para você, se eu passo ele para você, eu não tenho mais direito algum sobre ele. Então, quando a palavra orienta eu e você a passar os seus planos, os seus projetos, os seus ideais para o Senhor, está dizendo o seguinte: espera em Deus,
Espera que Deus vai fazer com que os seus planos, os seus projetos e os seus ideais sejam alcançados. Confia ao Senhor as tuas obras. Entrega para Deus os teus planos, os teus projetos e os teus desígnios. Espera. Sabe qual é o nosso problema? É que nós oramos, nós entregamos e achamos que Deus tem que fazer na hora que nós queremos, na hora que nós desejamos. Nós não sabemos esperar, sendo que confiar é esperar, dar crédito. Deus ele trabalha a nosso favor, sim, mas o que nós temos que entender é que não é no tempo que nós queremos. Nós queremos tudo assim, para ontem. Nós queremos tudo para agora. Nós queremos tudo assim, no decorrer do momento. Eu entreguei meu plano aqui para Deus hoje e espero que amanhã Ele faça aquilo a meu favor. Se eu e você formos ver na Bíblia, nunca foi assim. Deus sempre teve planos para mim, planos para você. Quando você busca esses planos, Deus ele vai fazer com que você passe pelas etapas dos seus planos, dos projetos. Eu falo por mim. Eu estou em busca de algo pessoal para mim, que eu tenho 100% de certeza que fará com que eu venha trazer uma condição melhor para minha casa e para minha família. Só que no decorrer do período, algumas coisas não estão saindo como eu planejei. Algumas coisas não estão acontecendo conforme eu imaginei que aconteceria. Deus, eu estou fazendo da mesma forma qual eu aprendi, está dando certo para o cara, está dando certo para o outro aluno, mas não está dando certo para mim. A mesma estratégia, a mesma ferramenta, o mesmo tempo, o mesmo ideal, o mesmo objetivo. Está dando certo para um, mas não está dando certo para mim. E eu fiquei pensando, por que, Deus? E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E Deus falou, William, eu sei que você quer, mas é preciso um tempo. Não é no seu tempo, não é no dia e nem na hora que você quer. Eu falo isso porque algumas coisas não estão saindo como eu desejo, mas eu estou aprendendo outras coisas que estão abrindo a minha mente, os meus olhos e o meu entendimento, para que lá na frente eu venha fazer com que o plano a qual eu tenho e o plano a qual eu entreguei na mão de Deus, ele venha a ser consolidado. O que eu estou querendo dizer? O que nós estamos querendo dizer com isso? É que você e eu, quando traçamos um plano e entregamos ele nas mãos de Deus, esperamos que Deus faça do jeito que nós queremos, do jeito que nós pedimos e do jeito que nós expressamos para Ele. Só que o que eu e você esquecemos é que nós temos uma visão extremamente limitada. Por muitas das vezes nós somos igual uma criança. Você já reparou que uma criança às vezes ela sai correndo para a rua sem atentar para os perigos que podem ter? Uma criança não imagina que vem um carro descendo em alta velocidade, que vem uma moto descendo em alta velocidade, que vem alguém descendo numa bicicleta sem freio. Mas eu e você temos esse conhecimento. E às vezes eu e você nos lançamos nos nossos sonhos, nos nossos planos e nos nossos projetos com o mesmo objetivo, imaginando que vai dar certo, sim, mas sem por muitas das vezes ver os perigos que ele tem. Porque eu e você, quando traçamos um plano, não imaginamos que pode dar errado. Quem entra em um plano, em um negócio, em um objetivo, em um ideal, para dar errado? Ninguém. Mas esse perigo está lá. E quando a Bíblia diz, confia, entrega, espera os seus planos, os seus projetos, entrega na mão de Deus, é porque é o seguinte, Deus ele tem uma visão a qual eu e você não temos. Deus ele vai ver a situação por um todo, Deus ele vai ver se você tem o conhecimento necessário para poder manter aquilo no decorrer dos dias, à medida em que Ele for te abençoando. Deus ele olha, poxa, Ele está pedindo para que eu abençoe. Então no momento eu vou deixar fechado porque daqui a alguns dias vai dar ruim. Você está entendendo? Quando nós entregamos algo nas mãos de Deus e dizemos para Ele que o Senhor abençoe, faça conforme o Senhor acha melhor, Deus às vezes ele nos restringe. Por quê? Porque Ele está vendo que ali na frente não vai dar bom. Deus ele está restringindo por quê? Porque Ele está vendo que ali na frente vai dar errado. Para que aquilo não venha dar errado, você precisa obter um conhecimento, você precisa treinar mais, você precisa estudar mais, você precisa se fortalecer mais. Quando você entrega na mão de Deus, você está sabendo que
Deus, ele vai fazer da melhor maneira a seu favor. Deus, ele vai ver coisas que você não viu. Deus, ele vai saber de coisas que você não sabe. Só que nós não temos a paciência de saber esperar. E é por isso que o versículo diz: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Confie ao Senhor as tuas obras. Confie, entrega para Deus os teus planos e espera. E espera. Talvez o início pode não estar sendo como você deseja, a qual está sendo comigo. Eu falo por experiência própria. Eu já estou há um bom tempo orando, pedindo, buscando, clamando. Já orei, já jejuei em prol da causa. E parece que em alguns pontos as coisas não estão fluindo. Mas eu estou aprendendo outras coisas relacionadas ao que eu desejo e que lá na frente vai me fazer ficar estruturado naquilo que eu desejo. Eu não estou conseguindo ter o que eu desejo, mas Deus está me ensinando coisas que vai me fortalecer e vai me preparar para lá na frente eu dar continuidade ao que eu tanto desejo, ao que eu tanto espero, ao que eu tanto sonho, ao que eu tanto almejo. Então, quando a palavra de Deus diz, confia, entrega, espera, passa os planos que você tem para Deus, estava ensinando para mim e para você o seguinte: se você souber esperar, se você entender que as coisas não vai ser do dia, na hora e nem do jeito que você quer, Deus vai abençoar os seus planos, Deus vai abençoar os seus projetos. Eles vão dar certo, porque o versículo aqui que nós lemos diz: e eles darão. Olha a palavra darão, ideia de futuro, não é ideia de agora, é de futuro, porque é um processo, é um aprendizado, é um período de tempo ao qual você precisa ser edificado, estruturado, fortalecido, para que então você venha viver aquilo que você deseja e os planos que Deus já preparou para você. Você está conseguindo entender o que Deus está falando com você através de mim? É frustrante você entrar em um projeto, em um sonho, um ideal, na faculdade, você correr atrás do seu projeto pessoal e você não conseguir ter os resultados que você deseja. Eu falo isso por experiência própria. Eu falo isso porque eu tenho buscado e algumas vezes não tem dado certo. Então eu entendo um pouco de frustração em relação a isso. Em relação a você querer alguma coisa e não conseguir. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle das coisas. A partir do momento em que você entrega nas mãos de Deus, você tem que entender que não é mais a sua responsabilidade. Você não tem que ficar agindo por impulso, por livre e espontânea vontade. Deus vai te dando pequenos passos, pequenas direções, e que se você seguir esses pequenos passos, essas pequenas direções, você vai conquistar o seu projeto. O problema é que nós queremos que Deus nos entregue a obra completa em 100%, sendo que é uma construção. Uma casa, ela não fica pronta de um dia para o outro. Uma casa, primeiro, ela começa no papel, o projeto, o ideal. Em seguida, ela começa com pequenas obras. Começa o quê? A fundação. Em seguida, vem ali as colunas, as bases sendo montadas. Após as bases serem montadas, algumas colunas já são feitas. Vem o quê? O momento da construção, de levantar as paredes. Após as paredes serem montadas, as colunas serem estruturadas, vem a parte do que? Das cintas, para poder firmar. Após as cintas vem o que? A laje. Ou seja, então uma casa, ela demora um determinado período de tempo. E se eu e você não soubermos esperar esse tempo para essa casa ser construída, não teremos uma moradia. Se eu e você não sabermos esperar o tempo de Deus para fazer concretizar os sonhos, os planos e os projetos que temos, eu e você nunca iremos viver. Então, quando a palavra diz, confia as tuas obras, peça a Deus que abençoe os seus planos, confia ao Senhor os teus projetos, os teus planos, os teus sonhos, os teus ideais, peça para que Ele abençoe, e entender que Deus ele vai fazer isso, só que não no tempo que você quer, não na hora que você deseja, porque confiar é esperar, confiar é dar crédito. É como nós lemos aqui, confiar é passar
a missão para outro. Nós vamos pegar, por exemplo, o exército. O general chega até ali os seus soldados e confiam a eles uma missão, passam para eles uma missão. E eles vão e executam. O seu plano, o seu projeto, o seu ideal. Você está confiando ele a Deus, você está passando ele para Deus. Só que Deus é perfeito, é soberano, onipotente, onisciente. Deus vê coisas que você não vê. E Ele vai trabalhar em cima disso. Ele vai lhe lapidar algumas coisas, vai moldar outras. Dentro do que você deseja, Ele vai te dando direções. É o que Deus tem feito comigo. Deus tem falado, William, você está caindo para dentro aí do seu plano, do seu projeto, mas está te faltando algumas direções. Eu estou te dando essas direções. E se você seguir elas, você vai avançar para o próximo nível. Então, quando você entrega o seu plano, o seu projeto na mão de Deus, Deus ele vai falando com você as etapas que você deve seguir. Deus não vai te entregar a obra pronta. Ele vai fazendo você aprender, ele vai fazendo você evoluir, e ele vai fazendo a sua mente se abrir para que lá na frente você venha desenvolver o projeto. Lá na frente, Deus ele venha mostrar para você que o projeto é possível, mas se você não ter o conhecimento, ele não poderá ser mantido. Então, quando a Bíblia diz, peça a Deus para que abençoe os seus planos e eles darão certo, darão a ideia de futuro, dá a entender o seguinte, Deus ele vai te abençoar, mas para isso você tem que ir aprendendo as etapas. Eles darão certo, mas para isso você precisa ter o entendimento. Porque de nada adianta Deus entregar o seu negócio que você tanto deseja, se você não souber como manter ele. Nada adianta Deus permitir você ter a faculdade, começar a faculdade que você tanto deseja, e talvez você não ter conhecimento para manter ela. Você está entendendo? Quando a palavra diz, entrega, confia, passa para Deus, espera, peça para que Deus abençoe os planos que você tem e eles vão dar certo, entender o seguinte, que o desejo está no seu coração, mas você não está conseguindo ver e enxergar algumas coisas as quais Deus está vendo. Todo mundo que hoje tem um negócio passou por um período de aprendizado, de que precisava entender como que aquele negócio funcionava para poder manter ele. Todo mundo que tem um sonho de fazer uma faculdade simplesmente vai às vezes atrás, mas tipo, condução, local onde vai ser, o quanto que você vai gastar para poder se manter, para poder manter aquela faculdade. Você está entendendo? Tudo tem um objetivo. E por muitas das vezes nós caímos para dentro sem olhar todo esse conjunto por um todo. E é exatamente isso que a palavra ensina. A palavra diz, confia, entrega, apresenta, peça a Deus para que abençoe os seus planos e eles darão certo. Só que numa ideia de futuro, por quê? É uma construção. Só que eu e você, por muitas das vezes, não sabemos esperar. Só Deus sabe quantas vezes eu já dobrei o meu joelho ali. E perdão até pelo termo que eu vou usar, pode ser até um pouco grosseiro, mas eu já joguei na cara de Deus. Quantas vezes eu falei, Senhor, o Senhor disse que tal coisa iria acontecer na minha vida, até agora nada. Às vezes nós jogamos na cara de Deus aquilo que Ele disse que iria concretizar na nossa vida. Mas nós aqui não estamos prontos para receber. Nós aqui não estamos consolidados e preparados para quando aquilo vier, nós mantermos. Então, quando a palavra diz, peça a Deus para que abençoe os seus planos, é o seguinte, o plano é uma ideia futura, é uma ideia para amanhã, para o decorrer dos dias seguintes. E eles darão certo. Mas só vai dar certo se você ter o entendimento, a compreensão de como fazer aquilo continuar. Você está conseguindo entender? E isso é o que Deus tem falado ao meu coração. Isso é o que Deus falou ao meu coração hoje, nessa manhã. Entenda, Will. Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é do jeito que você quer. Eu sei que você deseja, eu sei que você almeja, eu sei que você tem buscado para isso. Mas entenda uma coisa, não é no seu tempo, não é na sua hora. E não adianta eu te entregar se você não souber manter. É por isso que é necessário o período de aprendizagem. É por isso que é necessário o período de saber confiar em Deus. É por isso que é necessário o período de saber esperar em Deus. É por isso que é necessário saber e entender que Deus ele vai trabalhar a seu favor. E é por isso que o versículo deixa claro.
eles darão certo. O interessante é que a palavra é no plural, eles. O quê? Seus planos, seus projetos, seus ideais. Não é apenas um, é mais. Então, se você entregar, saber esperar e entender que Deus está trabalhando a seu favor e que às vezes as coisas podem não sair do jeito que você quer no início, mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Significa o quê? Que Deus está te atentando e Deus está te preparando para que lá na frente você venha receber aquilo que você deseja. Tem muitos homens de Deus na Bíblia que a história não começou bem, o meio não começou bem, mas o final foi excelente e sensacional. Um homem foi José. José era um jovem simples, humilde, de bom coração, inteligente, dava bom testemunho. Deus era com ele. Foi vendido pelos irmãos, foi preso injustamente, foi acusado injustamente, estava dentro de uma prisão e da prisão ele se tornou governador. Era um plano de Deus para a vida dele. Aqui a gente vê que o início não foi bom, porque embora ele era um homem de Deus, era certo, era correto, ele não fez nada de errado. Foi vendido pelos irmãos como escravo. E a gente sabe que a vida de escravo não é nada boa, não é nada agradável. Escravo apanhava, trabalhava forçado. Quando recebia alguma coisa era miséria. Então a gente vê que esse cara que estava certo, andando de acordo com o que Deus, andando de acordo com o que sabia da palavra de Deus, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Em seguida foi preso. Foi parar na casa de um homem chamado Potifar. A mulher de Potifar se insinuou para ele. Ele fugiu dela. Ela acusou ele de ter assediado ela sexualmente. Ele foi preso. Até que, lá na prisão, ele conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E Faraó simplesmente teve um sonho perturbador, ele não entendeu. Chamou todos os magos da época, todo mundo que pudesse interpretar o sonho, e ninguém conseguiu. Só que lá na José tinha um homem, só que lá na cadeia tinha um homem chamado José, que era abençoado por Deus e que entendeu o sonho de Faraó. E Deus fez ele entender o sonho de Faraó. E diante de Faraó ele expressou o significado do sonho. As 7 vacas que o Senhor viu gordas são 7 anos de paz, de prosperidade, de abundância. As 7 vacas magras que o Senhor viu são 7 anos de seca, de terrível, que não vai ter nada, de assolação. Então o que Deus está falando? As 7 espigas que o Senhor viu, gordas, fartas, cheias, são 7 anos de abundância. As 7 espigas magras são 7 anos de seca. O que o Senhor está falando para você, Faraó? É o seguinte: aproveita o período de tempo de 7 anos de abundância que vai ter, junta muito material, junta muito alimento, deixa estocado, para quando chegar aos 7 anos de seca, a gente tem alimento para nós e para vender. E simplesmente Faraó faz o seguinte: então você vai ser o cara responsável por isso. Você só vai obedecer a mim. Pronto. Ou seja, o início do cara não foi bom, mas depois ele se tornou governador. De escravo a governador. Olha os planos que Deus tinha para José. Mas José soube esperar, José soube ser paciente, José soube, como que eu poderia estar dizendo, passar pelas etapas. E as etapas muitas das vezes não são boas. Você pode estar na busca do seu plano, do seu projeto, assim como eu estou, e algumas etapas não são boas. Mas isso não quer dizer que elas não são projetos, não são planos, não estão incluídas no projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Isso não quer dizer que essas etapas não quer dizer que elas não fazem parte do plano de Deus para que eu e você venhamos a ser estruturados. Para que então eu e você venhamos a desfrutar do melhor, que é o final. Então, saiba respeitar os processos. Saiba respeitar as etapas. E entenda que no momento em que você entregou na mão de Deus, Deus está trabalhando a seu favor. Você pode não estar tendo o resultado que você deseja agora, mas isso não significa que Deus não está te moldando, te preparando, te fortalecendo, para que você venha entender que nem tudo vai ser como você deseja. Entenda, Deus não perdeu o controle. É difícil,
mas acalme o seu coração. Está no tempo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo com que você, com que eu, venhamos a aprender e entender. Eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração. Eu peço perdão por às vezes não ter conseguido encontrar as palavras certas para poder expressar, porque o enviador do sinal da mensagem, que é Deus, é perfeito. Porém, eu, que sou o receptor dela, sou fraco, falho, imperfeito e pecador. E posso não conseguir transmitir com a mesma perfeição da maneira qual foi enviada. Mas eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração através de mim. Eu espero que Deus possa ter trago um conforto, um alívio ao seu coração através de mim. E entenda, no momento em que você coloca o seu plano, o seu projeto nas mãos de Deus, Deus ele vai trabalhar a seu favor. Só que não vai ser no dia, na hora, nem nos termos que você deseja. Vamos aprender a confiar, vamos aprender a descansar, vamos aprender a esperar e Deus vai fazer algo a nosso favor. No tempo dele. O versículo é bem claro. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Os seus planos, os seus projetos, os seus ideais. E eles darão certo. No tempo de Deus, da maneira que Deus quer, da maneira que Deus deseja, não da maneira que nós queremos. Vamos entender e aprender. Não podemos determinar como Deus deve nos abençoar. Ele é o ser soberano, Ele é o ser onipotente, Ele é o ser onisciente, Ele sabe de tudo. E se Ele sabe de tudo, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu espero que essa palavra possa ter caído ao seu coração. Eu espero que Deus mais uma vez possa ter falado com você através de mim. Que o Espírito Santo te abençoe, traga paz, consolo e que em nome de Jesus os seus planos você possa confiar, entregar e esperar nas mãos de Deus. Fique na paz, tenha um excelente dia, tenha um excelente fim de semana. Que o Espírito Santo esteja com você durante todo esse fim de semana, trazendo paz e que em nome de Jesus Deus te livre de todo mal, de toda falsa companhia. Fique com Deus, tenha um excelente dia, tenha uma excelente sexta-feira. Fique na paz.